E cartório que demora muito? Então, o cartório que demora muito é aquele negócio. É igual você falar que você vai prender o cidadão lá, prender o estelionatário. Você já viu estelionatário ser preso? Hum. Porque senão você vai ter que construir mais uns 10 presídios, né? Uhum. Uns 10 mil. Então, Isso. o que tem de estelionatário? Então, Sim. não é essa questão. Mas você não vai acionar prerrogativas porque você está numa fila, até porque a gente também tem que entender, e isso é um trabalho que a OAB está fazendo muito legal para você. é, é, eu tô agora saindo de um lugar e indo para outro, mas deixa eu primeiro terminar isso, depois eu falo, me lembra se eu esquecer, falar Tá. sobre as custas Tá, processuais. Isso daí o vamos bicho sim. tá pegando também. Mas a gente sabe que, vou falar aqui de algumas das varas que eu tenho muito contato com o diretor de cartório e tudo mais. A gente está vindo de funcionários afastados, funcionários com síndrome do pânico, deficiência de funcionários, deficiência de estrutura mesmo, de equipamentos, sucateamento dos equipamentos de computador e tudo mais. Então, tudo isso pesa, viu? Tudo isso pesa muito. Acaba Processo só abarrotando, né? saltando, sempre batendo recorde de distribuição de feitos. Não, mas Luiz, tem uns processos Então, que às vezes não é demora normal. Não é nem a gente demora. tem distinções, sim. A gente tem várias, obviamente eu não vou sair falando, não faz sentido, mas a gente tá olhando muito Existe. isso. E eu tô falando aqui de São Bernardo, tá? Não vou falar de Sim. vizinho, não. A gente tem uma vara que peticionou, o juiz já despacha e já publica. Meu, é muito rápido. Uhum. E a gente tem outras que parece que, meu, existe esse processo ainda? Eu não consigo explicar para o meu Não, e é cliente. 880, né? Por exemplo, aqui tem processo que aconteceu do juiz proferir um despacho, aí intimou as partes para se manifestar. As partes se manifestaram. Aí o cartório foi e abriu o prazo para as partes se manifestarem das manifestações. É. Aí abriu É o a prazo de réplica, a novo. tréplica, E Para ganhar tempo. diga. Para ganhar tempo. Não, e também tem o juiz que falta pulso, né? Diga nada, filho. Você que tem que dizer. Você tem que decidir, porque Pois é. esse diga não tem fim. Não Eu tem. tô com uma interdição ali que de tanto dizer eu já não tenho mal o que dizer. Então, eu falo. Tá na hora de você julgar, não? Aí teve até uma vez que na decisão ele falou assim: pela derradeira vez, se manifeste a parte para tal coisa. Eu falei: bom, pela derradeira vez, que é Vossa Excelência analise a derradeira vez. Que eu até fui bocuda na petição. Mas, meu, não dá. Só não pode faltar com o dever de humanidade, senão vai dar uma. Não. Eu não faltei com gancho em respeito, você. mas eu usei dos termos deles para os Claro, meus. e vou falar, falta. Ninguém tá aqui pra generalizar, pelo amor de Deus, porque a gente tava batendo até agora no advogado, né? Então a gente tá falando de todo mundo. Então não vamos deixar de falar de magistrado. Falta sensibilidade para muitos profissionais. O que eu noto é que tem magistrados que sequer sabem o que é advogar. Então, mas por Porque isso que isso virou não é um obrigatório agora. requisito. Não, agora é. Mas é pouco ainda. Eu acho que o perrengue Sim. mesmo da profissão eles não passam. Muitos passaram. Muitos passaram. Então por isso que eu não gosto de generalizar nada. Sim. Mas essa questão de você sair da faculdade, comprovar umas pecinhas processuais, tá lá numa audiênciazinha, outra audiênciazinha. 3 anos, né? E já 3 passa. anos? Então, É que pra quem não o cara sabe. não põe um umbigo no balcão, não Não. sabe o que é um cartório Nem processo físico, porque eu sou da época do processo físico Deus hoje, me livre. colocar as bailarinas, furar lá a folha, colocar no meio, furar, numerar. Colar cópia, dobrar as bordas, numerar. Em branco. Nossa, né? é muito chato. Isso daí era minha função de estagiária. Difícil. Os bons estagiários. É difícil. Em compensação, tem vara, por exemplo, lá na Bahia, que tem pouco processo. Meu, o juiz, você junta uma petição hoje, amanhã ele já publica um despacho, protocola não, publica. E te dá prazo assim, o prazo na lei é 8 dias para se manifestar. Ele dá um prazo de 48 horas. Aí ficou, ô juiz, pô. Explica, né? Você sabe que lugar que é? É no Piauí, mas eu não vou saber qual cidade. Na Bahia é Conceição de Coité que aconteceu isso comigo. Tá, o número do processo é 400 e pouco, ou seja, na história do fórum. Caramba, já tava no final do ano, bobear, e tava com uns 400 e pouco ainda, né? Tipo isso. Mas no Piauí, eu tive um processo, na verdade eu tô fazendo o que eu tô fazendo naquele processo? Eu acho que eu tô fazendo a exoneração de alimentos. Eu sei que ação de alimentos, investigação de paternidade, demorou 18 anos. Demorou 18 anos. 18 Não duvido. anos. Aí você quer saber a bucha? 18 anos. Já é maior de idade.
Não, mas eu vou te falar a barbeirada do advogado. Hã. O advogado não requereu na peça dele, na inicial, a investigação e os alimentos. Ixi, foi Ele uma não coisa pra requereu. depois Ele não Ah. requereu. Ele requereu só a investigação de paternidade, porque todo mundo sabe que você acumulando, né, sendo procedente, você tem o dever e, salvo engano, acho que retroage desde a citação. Salvo engano. Pra Acho que quem é não isso. sabe, quando você pede alimentos, que é a pensão alimentícia, até que se prove o contrário, é presumida a paternidade, você tem que pagar alimentos provisórios. Os provisórios, E isso. ou seja, você garante que até que prove que não é pai da criança ter os alimentos. Mas na investigação de paternidade, você não vai ganhar, pelo menos eu nunca tive nos meus processos alguma Só na liminar quanto a investigação, isso. né? Na Sim. investigação. E aí ele não fez isso. Aí saiu a sentença. Tá bom, você é o pai. Legal. Agora, ele moveu uma ação de execução de alimentos. Eu falei, mas com base em quê? Você Executou tá que alimento? executando os É. alimentos. Então, aí ficou nessa celeuma. Agora, só espero que o Piauí não leve mais 18 anos pra julgar, né? Porque, pô, aí, brincadeira. Nem eu tô mais aqui, né? Ai, credo! Mas não, advogado, não tô mais no Piauí, tô só passeando Mas lá, né? a quantidade de processo lá não deve justificar isso. O juiz, foi inusitado o que ele falou. Ele falou que demorou muito pra julgar porque ele é uma vara que cuida, é uma vara única que cuida de cível, isso que é tudo. criminal, eleitoral. É a mesma Ele vara fala pra que, tudo. ele fala, eu dei prioridade no criminal, né? Eu não dei prioridade nessa. Falei, mas, Não, gente, alimentos, investigação, então- como assim, gente? Então, muito louco, né? É muito Então, pra louco. você ver que a gente tem várias situações dentro do Brasil. São vários Brasis, né? Que a gente tem vários. Sim. Não, e é muito discrepante. Eu acho que o Brasil podia ser cortado em 3. Pode ser até em Norte, 6, se bobear. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É que são realidades distintas. São, então, Muito por isso que eu tô distintas. falando. Não é questão, de repente a gente fala aqui agora, fala assim, Parece pronto, já é outro que tá querendo. Não é nada disso. Não, nada disso. Mas, de fato, eu nunca fui pro norte. A não ser a trabalho uma vez, mas eu não vi nada. Fiz audiência e voltei. Mas eu fui pro norte passear esse ano, foi a questão de 2 meses atrás. Eu fui para Manaus e depois eu peguei o Rio Negro, o Rio Solimões, subi de barco e fiquei só naquela parte lá. Ó, da- o Luiz da floresta. ostentando aqui o Não, presidente. Eu tô zoando. ostentei. Gente, maravilhoso. Sugiro que todos deem uma Façam essa passada, muito legal. Mas o povo é totalmente diferente do nordestino e totalmente Hábitos. diferente do pessoal do sul. Tem nada a ver, os São hábitos, a forma com que ele sobrevive, a pescaria. Uhum. Então, Horários, tudo tudo. totalmente diferente. Totalmente diferente. O jeito de falar. Por isso que eu falo que deveria muito louco. separar, não por discriminação, mas algumas coisas do poder legislativo até, do poder executivo, do poder judiciário deveria desmembrar. É difícil. Deve ser muito difícil você ser um presidente da República. É um desafio. E você ter que cuidar de situações tão distantes. Num país Num- miscigenado porque- completamente. Totalmente. Porque a gente fala que, sei lá, o estado de São Paulo é do tamanho da Itália. Uhum, Né? Sei lá, é alguma coisa assim. Então você imagina. A sim, gente está falando de um país que está na Europa e a gente tem um estado do tamanho da Itália. Mas imagina tudo Sim. que representa. E a área de fronteira, né? Que é muita coisa e tudo tomada por muitas dessas áreas tomadas por floresta, sim. sem recurso nenhum para fiscalização do que vem, do que vai, do que passa. Não, é complexo. É complexo pra caramba, meu. Eu jamais ia ter Olha, uma você tá função puxando. dessa. Tá vendo? A culpa não é minha. Você fica puxando o gancho pra polêmica. Você não vem falar de política, hein? Você volta não, pra OAB. é um pezinho Volta só. pra OAB. É um pezinho Que só. você falou que você ia deixar eu ia falar das custas. Das Eu falei pra custas. você Não, me peraí, lembrar, peraí. você não me lembrou. Não, eu vou lembrar, tá Eu na que minha tive que cabeça. lembrar.